Pois, meus irmãos, boa noite a todos, bem-vindos a esta casa, paz para os nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, louvado seja Deus que nos reuniu no seu amor nesta noite aqui nesta casa. Esta casa, meus irmãos, é de caridade, é de oração, é da família, é a casa de Deus. É uma casa de portas sempre abertas para o recebimento das bênçãos divinas. Meus irmãos, que é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos e surpreso com o número de pessoas, mas quem vem recomendado espiritualmente. Então todos estão no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu estou muito alegre, para mim é prazeroso, fazer esse trabalho, a oportunidade que Deus me deu de, no meu humilde conhecimento, repassar alguma coisa das palavras do Mestre. Deus os abençoe, Será um encontro maravilhoso. Todos seremos tocados, nossos corações, nossas mentes, a nossa vida vai avançar gloriosamente. Por favor, faça a oração. Nossa irmã, vamos fazer a oração inicial. Boa noite a todos. Gostaria que todos fechassem um instante seus olhos. Respirassem profundamente 3 vezes, elevando o seu pensamento, estando em presença no corpo, em mente, espírito, no aqui e no agora, para que todos juntos possamos abrir esta noite de trabalho espiritual. Que a nossa alma seja acalentada pelas palavras do irmão Roberto e pelos seus guias espirituais. Que o manto de Maria Santíssima cubra todos nós que nos permitimos estar aqui juntos nessa noite, aprendendo, compartilhando e nessa troca de energia. Para complementar ainda mais o nosso pensamento, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo que Maria Santíssima também livre o Estado, se assim for de merecimento, dessas pragas que estão vindo pelos céus. Pedindo que a Mãe Natureza não esteja tão revoltada com nossos atos terrenos. Pedindo para que Deus ilumine os nossos caminhos e também nos direcione ao melhor construir juntamente com a natureza. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja um bom encontro a todos nós. Pois, meus irmãos, não podemos ter medo da doença, Nós temos que cuidar da nossa saúde, E cuidar da saúde é cuidar do corpo, é cuidar da alma, E mente sã num corpo são. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que nos conhecer melhor, nós temos que conhecer, compreender a finalidade da nossa vida, nós temos que saber o que é que nós viemos fazer aqui nesse mundo, Uma mente sã, com certeza o corpo estará são, o corpo vai obedecer o comando da mente. O grande problema nosso até hoje foi que a emoção comandou o nosso corpo. Por falta de conhecimento, por ignorância, a mente ficou de fora, e demos o comando errado. E hoje nós estamos doentes da alma, doentes de sentimento,
Então a orientação espiritual é que não tenham medo, cuide da saúde. Saúde, ela é imunidade. Vemos hoje muitos irmãos das casas de caridade que, como se diz, se esconderam no mato, né? Muita gente necessitada, não está precisando de roupa, não está precisando de comida, está precisando da presença das pessoas, né? As pessoas estão sentindo falta do olhar, do cumprimento, da presença, né? Então, meus irmãos, aqueles vinculados a trabalhos de caridade, não tenham medo. Não tenham medo, se apresentem, né? Porque há o exemplo de Madre Teresa, né? Ela cuidava dos leprosos e quando alguém perguntou, mas a senhora cuida desse leprão, tem medo de se contaminar? Mas não, eu uso água, sabão e tenho Deus no coração, né? Então, meus irmãos, muito medo, ele é injustificado, né? Ninguém vai criar uma imunidade de uma hora para outra, né? E a gente está acompanhando na imprensa, na mídia, né? A mídia tendenciosa muitas vezes, né? 50 mil vidas perdidas. Meus irmãos, do nosso entender não tem nada perdido. Nós somos a vida, nós somos uma presença, né? Então sair daqui vai para ali, né? Então está indo para o outro lado da vida, né? Para uma outra vibração, quem tem que ir, né? Ora, imagine os irmãos, um planejamento criterioso que é feito, né? Uma gravidez de 9 meses, quanta gente envolvida na reencarnação do espírito, né? E por causa de um pequeno vírus a pessoa foi. Não é problema do vírus. O vírus está dentro de cada um de nós, né? Ele se manifesta pela nossa história, né? Então, quando a gente diz busque conhecimento, né? Para vocês se organizar melhor na sua vida, a dificuldade das pessoas em sair da zona de conforto, né? Por isso que a dor está sendo um recurso, né, que as pessoas próprias escolheram para o despertar da consciência, né? E meus irmãos, né, nós estamos aí apreciando os fatos, né? E nunca o Evangelho de Jesus, né? Ele há tanta necessidade de nós colocarmos ele em prática na nossa vida diária, né? E vejam que o Evangelho ele dá um recado, né? E fica a critério de cada um. Então, quando ele diz olhos de ver, ouvidos de ouvir, é para a gente abrir o olho, é para a gente ter muito cuidado, né? Que a vida é feita de resultados. E quando nós não fazemos o dever de casa e já estamos maduros para isso, já sabemos que vamos ter problemas lá na frente, né? Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e nós temos que organizar nossa vida. Nós temos que saber o que queremos, nós temos que saber onde é que nós queremos chegar e ficamos aí um bom tempo, né, amarrados, mas com um propósito divino, meus irmãos, né? Isso aí não é coisa puramente do homem, né? É um propósito divino. Agora, a ordem é, devagarzinho, a gente recomeçar. E este recomeçar, ele indica, como já estão falando por aí, será um novo normal. Mas esse novo normal, meus irmãos, indica viver de forma consciente. E o que é viver de forma consciente? É deixar de viver de forma distraída. Tem gente, muita gente pensando que está à revelia e que livre-arbítrio é fazer o que quer, o que bem entende, se esquece que tudo tem uma resposta da vida. Viver consciente é viver de acordo com as leis de Deus. As leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Viver consciente é fazer melhores escolhas. Viver consciente é sinal de obediência. E o que vemos neste mundo hoje é muita gente obedecendo mais as leis de trânsito do que as leis de Deus. E o resultado, meus irmãos, infelizmente está aí. Uma outra coisa que significa viver consciente é nós honrarmos a nossa palavra. Muitos de nós rezamos o Pai Nosso e dizemos: seja feita a vossa vontade.
e nos contrariamos por qualquer coisa. Deus não está ausente de absolutamente nada. Se as coisas acontecem, elas estão longe do nosso entendimento, mas Deus sabe o que está acontecendo, sabe o propósito daquilo. Se seja feita a vontade de Deus, não podemos colocar a nossa vontade acima, não queremos atender os nossos caprichos, porque a nossa vida ela é feita de incertezas, meus irmãos. Às vezes nós pensamos uma coisa para dar o resultado da outra, porque todos nós somos manipulados por fios invisíveis. Ninguém, absolutamente ninguém, está entregue à própria sorte. Então, meus irmãos, viver em consciência significa que chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. Ou nós mudamos, ou nós perecemos. Quem não muda, não avança. Agora temos que saber que estamos todos submetidos à lei do progresso. O processo da vida na lei do progresso é por amor ou pela dor. É uma escolha de cada um. Então nós temos que colocar nossa inteligência a serviço da nossa própria vida. Vivemos tempos difíceis, o tempo está acelerado, difícil explicar em tão pouco tempo como isso funciona, mas nós vamos viver 7 anos em 1. E nós vamos viver 50 anos em 7. Isso quer dizer que os fatos não vão dar folga, né? E cada um vai ter a resposta daquilo que busca, daquilo que procura, né? Então, quem é preguiçoso vai ser estimulado, né? O rolo compressor vai passar por cima. Não há mais tempo a perder, meus irmãos. O tempo urge, como se diz. Então, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo falou antes da pandemia, Ele vai continuar repetindo daqui para frente, porque é com a repetição que nós vamos assimilando e nós vamos mudando hábitos. Hábitos, a vida é feita de hábitos bons, hábitos ruins. E o hábito mais nocivo ao ser humano hoje, infelizmente, é falar mal do próximo. Basta, meus irmãos, apreciar as redes sociais. Que prazer de ver o Lula na cadeia, que prazer de ver o Lula apodrecer na cadeia, que prazer de pessoas se vincular a grupos para derrubar o presidente. É muito sério o que está acontecendo. É muito sério pessoas desdenhar de condição de idosos, dos negros, um preconceito, meus irmãos. Que coisa triste que está acontecendo conosco, que desamor à nossa própria vida, que ofensa ao próprio Deus que está dentro de cada um de nós. Nós viemos para brilhar, meus irmãos. Nós somos luz, a centelha divina está dentro de nós. Então, se há um sol dentro de nós, olhemos para fora esse sol que brilha todo dia, que aquece justos, injustos, pobres, ricos, brancos, negros, todos são filhos de Deus. Tudo é uma coisa só, todos temos uma só destinação. Esse sol vem, penetra a vidraça da nossa casa, enche nossos lares, né? Aquece nossa alma, nosso coração, nosso corpo. Cada um de nós é essa luz, é esse sol. Agora, meus irmãos, estamos contribuindo para a guerra no mundo, para a divisão das pessoas, para aumentar o ódio entre as pessoas. Que coisa triste a tecnologia de ponta, meus irmãos, para clínicas avançadas para fazer aborto. Um ser que está ali. Imagina os irmãos se Maria Santíssima tivesse abortado Jesus. Nós temos que refletir a nossa vida. E é muito importante a gente estar aqui agora para ouvir isso, para a gente orientar outras pessoas, porque a dor vai cobrar de cada um. Nós estamos indo contra as leis de Deus. Nós temos tudo para sermos felizes, mas nós temos que aprender a caminhar. Para sermos felizes, temos que tirar o entulho, aquelas coisas indesejadas que acumulamos ao longo do tempo, que estão dentro de nós, paradas no tempo, fermentando, trazendo dores, doenças, tumores. Então, essa pandemia serviu para a gente parar, para a gente repensar, meus irmãos, que Jesus não é uma fantasia. Jesus é uma realidade e Jesus está voltando ao coração do nosso povo, da nossa gente.
Jesus está falando para cada consciência. Jesus está tocando todas as nossas emoções para que mudemos hábitos, reeduquemos sentimentos. Jesus, Ele está convidando a cada um de nós ao raciocínio e à lógica da vida. A vida tem uma lógica com resultados certos. Tudo que sai de você, volta para você um dia. Vai voltar. Se você mente para alguém, alguém vai mentir para você. Você deixou alguém triste, alguém vai te deixar triste um dia. Você lesou alguém, serás lesado. Então, tudo que nos acontece é porque um dia saiu de nós. E nós apontamos o dedo, achamos que somos luz, mas somos sombra. Nós temos que iluminar essa nossa sombra pelas boas ações, pelo pensamento reto. O Evangelho do Cristo, ele está aqui para isso. Então, meus irmãos, Jesus nos convida ao raciocínio. O raciocínio é o nosso guia. Mas para nós nos guiarmos, precisamos de conhecimento. Como que nós vamos raciocinar sem conhecimento, sem bagagem? Que escolhas nós vamos fazer? Para fazer escolhas, temos que ter conhecimento. O conhecimento é a semente para a mudança e nós temos que mudar. Nós não podemos resolver questões de hoje com soluções de ontem. Há um tempo alguém nos ofendia, a gente retribuía com um tapa, com um soco, com um palavrão. Hoje nós não podemos fazer mais isso. Se alguém nos ofende, temos o outro lado da nobreza. Quando não quer, dois não brigam. O que eu não posso hoje é quando alguém me ofende, eu aperto o botão e faço a mesma coisa que eu fiz há 10, 50, 100, 200 anos atrás. Eu tenho que modernizar minha vida. Eu tenho que me atualizar com o que a vida está pedindo para mim hoje. Eu tenho que descobrir esse mundo de Deus, mas eu tenho que ficar leve, eu tenho que tirar a tranqueira que está dentro de mim. Eu estou pesado, estou carregado, estou doente. Viver consciente é isso. Eu tenho que mudar, eu devo mudar, eu posso mudar, eu quero e vou mudar. Então, entender a nossa vida, a finalidade dela, a missão de cada um de nós nessa vida. Esse nosso mundo, ele é feito de leis absolutamente perfeitas, que respondem aos nossos atos na exata medida. E compreender o mecanismo de funcionamento da lei de Deus vai nos evitar a reação da lei. Porque tudo que nós fazemos tem um retorno na medida certa. Então, se nós sabemos já o resultado das nossas ações, vamos ser inteligentes, vamos mudar nossa história, vamos reescrever nossa história. Por que sofremos hoje tanto? A ignorância. A ignorância. Porque o que nos faz sofrer não é o que nos fazem. O que nos fazem é a justiça divina atuando em nós. O que nos faz sofrer é a nossa reação, a não aceitação. Mas Deus usa o outro para ser o nosso juiz. Nós estamos vendo no outro a nossa capacidade. Tudo que nós fizemos ontem, nós vemos no outro e nós não aceitamos. Nós achamos que o problema está no outro. Nós não somos vítimas de fatores externos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Cada um é arquiteto do seu próprio destino. Ninguém sofre por ninguém. Tudo vem de Deus, por pior que seja. Se Deus permitiu, tem razão de ser. Então é hora da gente silenciar um pouco, observar mais a vida. É hora da gente ouvir mais, estar mais atento. Entende, meus irmãos? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Percebam a guerra espiritual que está acontecendo entre trevas e luz. As trevas não querem deixar tão fácil essa situação, querem que continue essa situação vigente aí, mas a destinação espiritual nossa é outra. E não vem um anjo fazer o dever de casa por nós. Nós temos que fazer a nossa parte.
A história do planeta Terra é a história que nós fizemos. Nós temos que fazer nossa própria história. Então, temos que fazer o exame de consciência. Botar a mão na consciência e verificar a quantas anda a nossa vida. O que vai ser de mim daqui para frente? E meus irmãos, não podemos ter medo, porque nós temos pelo Cristo um código de conduta, que é o Evangelho. O Evangelho é um código de boas maneiras. O Evangelho é um código de moralidade. Falta ética na nossa vida. Ética é a ciência do bem. Comportamentos hoje que não tem nada a ver com a nossa vida, com a realidade do nosso espírito. Volto a insistir, por que a inteligência? Para dirigir melhor a nossa vida, saber usar todos os recursos que Deus nos deu. Vejam, meus irmãos, nós estamos alimentando muitas vezes as trevas inconscientemente, mas isso tem um preço. Então nós temos as trevas dos sentidos. Nós temos um corpo. Deus nos deu os olhos, a boca, os ouvidos, o tato, tantos recursos para a gente se comunicar com o mundo exterior. E vejam, meus irmãos, a forma como nós estamos usando esses recursos. Nós estamos com dificuldade de dar um passo ao coração do nosso próximo. Gente bem sarada, insensível à dor do outro. Já viram isso? Insensível. Gente bem arrumada, com diploma universitário, sendo cruel com os animais, matando cachorro por matar. Entendem, meus irmãos? Como nós temos todos que repensar a nossa vida. Gente inteligente, mas gente que colocou sob suspeita a emoção. Gente que não sabe o que é afeto. Gente que não sabe expressar ternura. Isso é o que nós somos, viemos de Deus. Oferecemos muitas vezes o lado pior de nós mesmos. E mal sabemos que estamos contribuindo para piorar o mundo. Soma tudo, a minha conduta, a sua conduta, a sua. Os resultados são desastrosos. Então nós temos que acordar enquanto é tempo. Porque além das trevas dos sentidos, nós temos as trevas do espírito. Isso se chama a cegueira espiritual. Se as leis de Deus estão escritas na consciência, muitos não querem ouvir a voz interior, a voz da consciência, a voz de Deus. A treva do espírito é danosa, porque quem tem esse sintoma, ele não consegue ver o pobre na rua. Ele não consegue ver, ele não se sente bem, ele vira os olhos, ele disfarça. A treva do espírito, a pessoa não vê o injustiçado, ela vai dizer, merece, bem feito. A treva do sentido, a pessoa vive por viver, ela tem a sensação de estar perdida. Muita gente está assim. E eu lhes falo isso, meus irmãos, porque aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo está vindo à tona. E no linguajar nosso, para o bom entendimento, muita gente está saindo da casinha e vai sair futuramente. Vai colocar em risco nossas próprias vidas pelas suas reações controladas. É bom a gente saber por que acontece. O simples fato da gente, na hora, Senhor, me ajude, alguém vai me ajudar. Mas nós temos que estar conectados com Deus. Nós estamos muito distantes, meus irmãos.
Deus fala no silêncio e nós estamos apreciando o barulho do mundo. Jornais, noticiários carregados de crimes, músicas, uma vergonha, a apelação. Sexo, sexo, sexo. Verdade, meus irmãos, dói, tem sangue frio, mas nessa hora nós temos que falar, nós temos que acordar os olhos. Nós temos que ver a vida com outros olhos, nós temos que sair da zona de conforto, temos que entender que a população planetária é de quase 30 milhões, tem 7 reencarnados, ganharam corpo. E o que é uma reencarnação? Quando Deus me deu um corpo. A reencarnação é um processo de descentralização do espírito. O espírito, cada um de nós sai de si mesmo, saímos de nós mesmos para quê? Para servir ao próximo. Nós viemos para servir, meus irmãos, nós somos servidores. Não viemos aqui para acumular, para ser fiscal da vida alheia. Nós viemos aqui para servir, nós estamos aqui em nome de Deus. É de ordem divina isso, nós temos que mudar. Então, Deus nos deu esse corpo, e esse corpo tem os sentidos. O tempo é curto, mas vamos rapidamente dizer que nós temos uma boca. Então, quando nós pensamos mal do nosso próximo, o prejuízo fica apenas para nós por enquanto, porque nós só pensamos. Quando nós pensamos e falamos, o prejuízo é muito maior, porque está prejudicando o outro e mais ainda nós mesmos. Vejam, meus irmãos, como é que nós estamos utilizando o recurso da boca? Não temos que repensar nossa vida? E, meus irmãos, eu gostaria que cada um fosse para seus lares, e refletisse, pensasse um pouco no que eu vou lhes dizer. Se eu lhes disser que o mal nosso está nos olhos, você acredita nisso? Então vamos lá. Meus irmãos, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 22: a lâmpada do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. O que significa isso? A lâmpada do corpo são os olhos. Se o meu olho é luz, meu corpo será luz. A luz está dentro. Nós somos centelha divina, mas a treva também está dentro. Vejam, se o meu pensamento é treva, eu não vou ver treva fora. Meu corpo não vai ser treva, porque o corpo vai obedecer à mente. A mente humana, aliás, o olho é a porta de entrada da nossa mente. Nós olhamos para o mundo, pegamos os estímulos, colocamos na mente e processamos. Aí nos manifestamos. O resultado está aí. O olho que viu. O olho. Aí o olho é a porta de entrada da mente. A mente é a porta de entrada do coração. A mente é a porta de entrada do coração. Tudo que eu penso, tudo que os senhores pensam de bom ou de ruim, passa pelo coração. Coração bombeia sangue para o corpo todo. Um pensamento mau envenena o sangue. Pensamento bom traz saúde.
todos os fenômenos da vida passam pelo coração. Todos. E meus irmãos, todos nós temos um passado, vivemos o presente na graça de Deus pela reencarnação, e o amanhã espera a cada um de nós. O nosso olho, através do nervo óptico, está ligado ao cerebelo. O que é o cerebelo? É todo o nosso passado, é o ontem, são os milênios. Quando não se busca conhecimento, a gente vê a vida pelo passado que está aqui arquivado. Então o pensamento é tudo. Nós renovando o nosso pensamento, nós vamos mudar toda a nossa vida. Então, meus irmãos, temos os olhos, né? Mas ver com os olhos, ver não é exclusividade só dos olhos. A gente não diz que os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Quem vê é a alma. A nossa alma é que vê o mundo. Nós vemos o mundo como nós somos por dentro. Se eu critico um político que está roubando, por que me incomoda? Porque esse incômodo está dentro de mim. Eu fiz um monte no passado. E é fácil projetar, né? É fácil. Não olhamos para nós mesmos. Espiritualmente, como se diz, estamos pagando mico. Estamos falando mal de nós mesmos e não sabemos. Lembra o que eu disse? Sermos mais observadores, silenciar um pouco mais, procurar entender essa nossa vida, compreender o mecanismo de funcionamento da lei de Deus. Então, é a nossa alma que vê. O olho é apenas a câmera que passa a imagem. O olho só passa a imagem. Quem vê é a nossa alma. Então, meus irmãos, lhes disse que ver não é exclusividade dos olhos físicos. Nós temos que refletir. Refletir é ver com a consciência. Refletir. Como estão minhas ações? Estão de acordo com a lei de Deus? Porque ver com a consciência é prestar atenção no que diz a lei de Deus. Refletir é ver com a consciência. E eu digo sempre às pessoas: pare, faça um exame de consciência, verifique seus pontos fracos, exorcize seus fantasmas. A vida está aí para ser vivida, experienciada. Entender a nossa vida, que se eu estou alegre, a tristeza está do lado, daqui a pouco ela chega, mas eu tive letra, porque faz parte da vida. Se eu fui logrado, já logrei. A justiça divina funciona. Muitos reclamam hoje, mas a injustiça humana está julgando os injustos. Deus deixa, porque foram injustos. Não existe injustiça na face da terra por parte de Deus, mas nós temos que compreender como é que funciona a lei de Deus. Então, nós temos que ver a nossa vida em consciência. Nós precisamos refletir, calcular. Calcular significa ver com raciocínio. Por que buscar conhecimento? Para a gente enxergar melhor, fazer escolhas melhores. Quando eu falo bem do meu próximo, é uma escolha, eu estou escolhendo e falo bem, mas quando eu falo mal, também é uma escolha. É uma escolha que eu faço, uma péssima escolha. Ter consciência disso vai me fazer mal, eu tenho que mudar. Não é justo o outro sofrendo e eu colocar mais peso em cima dele, mais dor. Tudo é energia, tudo são vibrações. Então, calcular
é ver com raciocínio. O raciocínio é nosso guia, mas precisamos buscar conhecimento. Imaginar é ver com o sentimento. Imaginar. Eu imagino minha família unida, todo mundo junto, né? Feliz. Eu imagino minha filha com diploma, casada, os filhos, minha filha, os netos. Imaginar é ver com o sentimento do coração. O homem imaginava ir à lua, utopia, mas o homem acreditou. Ele colocou o coração. Não foi na lua? E qual é a utopia que nós estamos perseguindo hoje? Essa pandemia mostrou o quê? Escancarou a desigualdade no mundo. Vamos imaginar então um mundo sem guerra, um mundo sem fome. Nós temos que colocar o coração em tudo que nós fizermos. É uma forma de chegar à vida com outros olhos, né? Então, imaginar é ver com o sentimento. Agora, recordar. Recordar é ver com a memória. Todos nós temos um passado, um arquivo com tudo que nós fizemos, de bom ou de ruim, mas passado é apenas memória. Agora, se recordar é ver com a memória, por que tanta gente remoendo coisas ruins que aconteceram há 10 anos, há 50? Como eu vejo no quartel, o tenente me logrou. Capitão safado, me leva uma pedrinha. Eu vivi no quartel, acompanhei. Pobreza de espírito. A cada um segundo suas obras. A vida é. Não são as pessoas que nos castigam, prejudicam. É o que nós fizemos ontem, que vem através da pessoa. Recordar é ver com a memória. Vejam o significado da palavra recordar. Recordar vem do latim, voltar, passado. Cordar, de coração, cordes que conhecem latim. Tudo passa pelo coração. Por que tantos problemas de coração hoje? Cada pensamento negativo, cada vez que nós falamos mal do nosso próximo, é uma martelada que nós damos no nosso coração. Então, para concluir, meus irmãos, refletir, ver com a consciência, lei de Deus. Calcular, ver com raciocínio. Raciocínio é nosso guia. Imaginar é ver com sentimento. Recordar é ver com a memória. Então, ao invés de se lembrar de coisas ruins, pensemos nas coisas boas. Nascimento de um filho, né? Uma árvore que deu belos frutos, né? Um livro maravilhoso que você leu, né? Um encontro que você teve em um país que você conheceu. A nossa vida é isso, meus irmãos, engrandecer a vida dessa forma, né? Então, o momento exige que cada um de nós se torne uma pessoa melhor, se é que nós queremos um mundo melhor. E para um mundo melhor, uma vida com mais qualidade, nós precisamos mudar nossas atitudes. Rezar, meus irmãos, é importante, mas rezar é pouco. Muita gente com um belo discurso, mas eu quero ver colocar a mão na massa. Não adianta ficar pronunciando o nome das comidas, feijão, arroz, batata, não vai matar sua fome. Lembro sempre que Noé, ele não esperou no dilúvio ele não esperou que um navio aparecesse. Noé construiu sua própria embarcação. Nós não podemos mais esperar que todos os sinais fiquem verdes para nós sairmos de casa. O tempo está passando.
O tempo de cada um de nós está se esgotando. O único lugar para a gente começar alguma coisa é onde a gente está. Não adianta esperar as condições perfeitas. O tempo vai passar, você não vai realizar nada. Então, o único lugar para a gente começar alguma coisa é onde a gente está. É em casa, é na rua, é no bairro, é na cidade. É no nosso coração. Uma viagem, meus irmãos, de 10.000 quilômetros, ela muitas vezes começa com um simples telefonema. Então, é preciso coragem, porque desistir é fácil para cada um. Nós temos que nos decidir, nós temos que abrir nosso coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, gente, é preciso acreditar em Deus, na vida, acreditar no amor, acreditar em nós mesmos. E chega de atalhos, chega de desânimos, chega de reclamações, chega de preguiça. Fé em Deus, trabalho, estudo, caridade e oração. Esta é a nossa maior necessidade no momento. O restante vem com o tempo. Lembremos-nos sempre, a vida é bela, vem de Deus. A vida nos é dada, mas muitas vezes não é bem recebida. Mas no fim de tudo, a cada um segundo suas obras. Que Deus abençoe e nos ampare. Para finalizar, trago para nós uma oração que é a peça de Cáritas. Então, além de ser uma oração, a prece vale como uma reflexão, ainda mais para esse tempo desafiador que a gente está passando, porque vai passar, assim como todos os ciclos, né? Tem início, meio e fim. E não será diferente com tudo que acontece atualmente. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança a guia, ao órfão a fé. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre, e que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir o
o vosso iluminado Espírito. Com essas palavras e com as palavras do irmão Roberto, que elas sirvam como bálsamos de luz para nossos corpos, físicos e espirituais. E irmãos que estão presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes, saibam que esta casa está aberta, é uma casa ecumênica, é uma casa de todos. Quando precisarem de uma palavra de consolo, quando precisarem apenas contemplar a natureza, estamos de portões abertos para acolher a todos. E com esse sentimento de amor, que possamos ir para nossos lares. Pedimos ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Maria Santíssima, todos os nossos mentores de luz que nos guiem e que essa nossa energia reverbere em nossa família, nossa comunidade, nossa cidade e que possa alcançar infinitamente novos lares, novas casas e novos espíritos de luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,